Boa tarde, pessoal. Vamos ao nosso resumo da lição da semana. Hoje, trabalhando com a lição número 8. E aí, para efeito de contexto, algumas coisas importantes. Da última lição que a gente estava observando, que é a lição número 7, a gente tem uma mudança de perfil temático. Nós tivemos aí por 3 lições praticamente seguidas trabalhando a questão do sofrimento humano em múltiplos aspectos do sofrimento. Sofrimento no sentido interno, por doenças ou dificuldades que nos atinjam, situações do mundo em que vivemos que possam de alguma forma provocar sofrimento em nós. Temos um segundo olhar sobre sofrimento que tem a ver com a parte externa, as injustiças que acontecem no mundo e os processos de injustiça nas variadas formas. Vimos também a questão da forma como Deus age diante desse sofrimento e encerramos aí o pacote de discussões dessa temática. A lição número 7 abriu um novo tema, que é o tema da graça, o tema da misericórdia de Deus, mas voltado para a questão do pecado propriamente dito e a maneira como Deus lida com o pecado humano, a maneira como Deus nos perdoa e as coisas que estão envolvidas no processo do perdão. Na lição número 8, a gente vai para um outro olhar dessa mesma questão que está implicada na graça, que é o pecado, mas um olhar para o lado da vida correta, da vida cristã, da vida pautada nos princípios de Deus, e esse vai ser o temário da lição número 8. Para isso, como sempre, peço a ajuda de vocês com o título da lição e o verso da semana da lição número 8. Se alguém puder me ajudar, por favor. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Salmo 90:12. Salmo 90 é um salmo clássico, muita gente gosta desse salmo, assim como o 91, assim como o Salmo 46, o 23, são salmos clássicos da Bíblia. E, em particular, esse salmo traz algumas lições muito importantes a respeito desse tema geral, que é a sabedoria. Mas o verso, em particular, aborda uma questão importante dentre as muitas que a gente pode usar deste salmo. Ao pontuar, ensina-nos a contar os nossos dias, essa expressão, contar os dias, diferente do que usualmente a gente pudesse olhar para a expressão, que é contar na expectativa de que chegue algo, contar na expectativa de que a gente ganhe algo, ou contar na expectativa ansiosa de que aconteça algo. Essa expressão do ensina-nos a contar os nossos dias tem a ver com o desenvolvimento da experiência da vida humana, da experiência cristã, da experiência de convivência com Deus, e principalmente olhar para os dias com espírito de contentamento, de compreensão do que aconteceu em cada um dos dias e de aprendizado com o que acontece em cada um dos dias. Portanto, a expressão aqui, contar os dias, tem a ver com a gente prestar atenção nas coisas que acontecem e aprender com elas. E isso tem tudo a ver com o título Sabedoria para uma Vida Justa. Ou seja, quando olhamos para as maneiras diferentes com que Deus age em cada um dos aspectos da nossa vida, quando olhamos para as coisas ruins e boas que acontecem ao longo de uma vida, e entendemos que essas coisas contribuem para o nosso desenvolvimento, e se olharmos para o lugar correto, essas coisas permitem que a gente adquira sabedoria, então o resultado será o que aparece na segunda parte do verso, para que alcancemos um coração sábio. Ou seja, experimentar os dias e aprender com eles é aquilo que produz, de fato, sabedoria. Posto isso como contexto, visto isso como contexto inicial, a gente vai então para os temas da lição da semana. O primeiro grande tema da lição da semana vem do Salmo 119, e a referência aqui de aprendizado tem a ver com entender, observar, guardar a palavra de Deus no coração. E por palavra aqui entendamos vontade. Ou seja, quando peregrinamos a história humana nesse mundo de pecado em que vivemos, a garantia de que o título previsto para essa lição, sabedoria, aconteça de fato em nossa vida, começa pela percepção de que a vontade de Deus é o princípio dessa sabedoria. Lembra, há um clássico texto na Bíblia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja,
quando adequamos a nossa vida à vontade de Deus, quando percebemos e entendemos a vontade de Deus, quando aceitamos e colocamos em prática a vontade de Deus, o resultado disso é uma vida justa, uma vida recheada plenamente de sabedoria. Por isso, a expressão primeira da lição dessa semana é guardar a palavra de Deus no coração. E isso tem tudo a ver com a expressão do Salmo 119, em particular, e também do Salmo 161, que vai estar no bojo desse estudo. Mas há uma coisa interessante do Salmo 119, versos 1 a 16, e do Salmo 119, 161 a 168, que são os tópicos de estudo, dessa semana. Quando a gente olha para o Salmo 119, no centro dele há um clássico também conhecido, que é o verso 105, que fala desta referência que é a palavra de Deus como princípio da sabedoria, pois lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, ou seja, aquilo que permite que eu ande adequadamente e enxergue para onde eu estou indo e por onde eu estou caminhando, é a palavra de Deus. Uma vez que a gente compreenda que essa palavra de Deus, expressa na sua vontade, tem múltiplos aspectos, ou seja, tem conselhos, tem ordenamentos, tem advertências, tem pedidos, tem promessas, tem designação de tempo. Quando a gente percebe que a palavra de Deus abarca todos os aspectos da vida e a gente ancora a vida a partir desse tema, todas as áreas da vida passam a estar, de alguma forma, abençoadas, controladas e acompanhadas por Deus. É com este escopo que vem o verso ensina-nos a contar os dias. Ou seja, uma vez que a gente entenda a palavra de Deus em todos os múltiplos aspectos que ela afeta a nossa vida, a gente passa a olhar para a vida de um jeito diferente. Aliás, essa é uma informação que não é nova. Nas lições anteriores, a gente foi chamado a atenção a essa peculiaridade do olhar do cristão. Ou seja, para onde direcionamos o nosso foco? Para onde estamos de fato olhando? Para o sofrimento? Para as desgraças? Tentando encontrar causas ou explicações para as desgraças produzidas pelo pecado? Ou estamos, apesar de reconhecendo toda a desgraça que o pecado produz, voltando o nosso olhar para Deus, para dele obter misericórdia, perdão, bondade, ações e direcionamento? Ensinar a contar os dias, ou seja, a súplica do salmista para que Deus o ensine a contar os dias, tem a ver com essa mudança de olhar. Portanto, há um desafio aqui. O primeiro desafio é reconhecer e aceitar a vontade de Deus. O segundo desafio é focar em Deus numa outra dimensão, não a do questionamento, mas a da percepção da atuação dele, contando em cada dia as suas bênçãos. E aqui vai um hino clássico, que eu gosto muito exatamente por causa desse perfil, de contar os dias, que é o hino de contar as bênçãos. É um clássico da Inódia Cristã, conta as bênçãos, conta quantas bênçãos Deus tem feito, e a partir do momento que a gente faz isso, a perspectiva de vida muda completamente, porque o olhar passa a se direcionar para a bondade executada por Deus, apesar das maldades e das mazelas desse mundo. Há uma parte da lição, na sequência que a autora escolhe para essa semana, em que ela se volta para o passado, como tipicamente ela faz em algum momento dos Salmos, olhando o contexto de Israel atrelado aos Salmos, ou olhando o contexto do reino de Israel atrelado aos Salmos, quando a gente está lendo, por exemplo, um Salmo de Davi. Nesse momento ela faz exatamente isso, e volta a nossa atenção a um momento específico da história de Israel, que é o conflito em Meribá, quando o povo de Israel começa a questionar seu líder, Moisés, que os havia conduzido do Egito até ali, e brigam com Moisés porque não tem água. E a gente conhece o milagre que ocorre, a retirada dos anciãos e a água que sai da rocha. A gente conhece todo o contexto dessa história, e esse contexto está na narrativa do salmo escolhido como ponto de atenção para uma expressão titular que ela deu na lição de terça-feira, que é o teste divino. E por que é interessante essa expressão? Porque quando a gente olha o evento em específico com Israel, na realidade ali Israel está testando a paciência de Deus e a tolerância de Deus, e levando a paciência de Deus ao limite.
Mas a autora traz um outro olhar a partir do Salmo, que ilustra essa história, que é Deus testando o povo, o teste divino, olhado por uma outra perspectiva, que é Deus desafiando o povo. E essa perspectiva nos permite olhar para o Salmo 81 de um jeito diferente. O verso 7 e o verso 8, que estão logo na entrada da lição de terça-feira, trazem lá: clamaste na angústia e eu te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Ou seja, o Salmo, ele inverte a cena. O Salmo coloca todo aquele contexto de reclamação de Israel que testa a paciência de Deus como uma permissão de Deus, ou seja, como se Deus tivesse dado um pouco de corda ao povo de Israel, para que Israel percebesse de quem eles dependiam e, ao mesmo tempo, para que Israel voltasse-se para Deus e passasse a escutá-lo, passasse a ouvi-lo. O que tem tudo a ver com a introdução da lição. Ou seja, começamos pela palavra de Deus, o reconhecimento de que ela é importante, a aceitação da vontade de Deus sobre nós, que nos encaminha a uma percepção adequada do que acontece conosco e muda a nossa vida. Esse era o teste em Meribá. Na carona disso, a autora nos chama a atenção para um outro aspecto, que é a palavra de Deus, a forma como Deus conduz a sua vontade e expressa a sua vontade para conosco, nos permite livrar-nos dos enganos, nos embates e das dificuldades impostas pela tentação, no sentido externo, aquilo que de fora para dentro nos ameaça, e a tentação no sentido do pecado residente em nós, aquilo que de dentro de nós nos move a pecar. Ou seja, tanto as armadilhas quanto os ganchos pendurados dentro do nosso coração, as armadilhas que são postas fora da gente para nos tentar, como os ganchos que estão dentro da gente, nos quais Satanás se apega para montar suas artimanhas e nos levar à queda, tanto uma quanto outra forma de tentação estão, de certa maneira, bloqueadas quando a gente se apega ou se aproxima à vontade de Deus, se aproxima da palavra de Deus. E isso cria uma barreira, um escudo, uma proteção, elementos esses presentes na narrativa do Salmo 141, que a gente vai ler e estudar. Portanto, a percepção de que a palavra de Deus livra do engano, de que a palavra de Deus nos protege das dificuldades, ela é uma questão importante da vida cristã e do desenho de vida justa esperado por Deus. Se a gente lembrar, nas últimas duas lições, quando tratávamos ainda das questões de sofrimento, e na lição passada que tratava de misericórdia, a gente tem uma questão central. Tanto a libertação do sofrimento depende de uma questão de depositar em Deus toda a confiança, quanto a misericórdia manifesta a favor do pecador, redimindo o pecador e justificando o pecador, depende de uma postura, e essa postura envolve o reconhecimento do pecado e o desejo de abandoná-lo. Quando a gente vê a palavra de Deus como uma ferramenta, como um dos elementos fundamentais para nos livrar do engano, isso também passa por esses dois elementos. A percepção de que o engano existe e a gente precisa ter cuidado, mas também a percepção de que eu tenho que aceitar a transformação. Afinal de contas, o pedido do salmista é: cria em mim um coração novo, um espírito reto, como resultante desse coração novo. Isso envolve uma expectativa, um desejo, mas também envolve um mover-se. Move-se na direção de Deus, move-se na direção da aceitação de Deus. E o Salmo 1 ilustra isso logo de entrada, quando pontua: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e sequer se assenta na roda daqueles que produzem escárnio. Ou seja, existe um lado que é a atuação de Deus, dando aquilo que nós não podemos fazer, que é morrer por nós e justificar-nos da culpa do pecado. Mas existe um outro lado que nos compete, que é aceitar a vontade de Deus, aceitar ser transformados por Ele e se desviar do mal. Dentro desse contexto, então, vem a situação abordada de como nos livramos do engano. A lição termina, a lição conclui,
descrevendo as bênçãos de viver assim. E o salmo, obviamente, que abre essa lição é o Salmo 1, nos versos iniciais, os versos de 1 a 3, apontando nessa direção. Então, feliz, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta entre os que produzem escárnio, mas não só isso. Antes, o seu prazer, a sua alegria está na lei de Deus, e na sua lei ele medita dia e noite. Na sequência disso, o Salmo ainda aponta, ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e quanto ele faz, vai ser bem sucedido. Ou seja, qual é a bênção de uma vida justa? Qual é a bênção de aceitar a transformação e de ter um coração puro, limpo e um espírito reto? Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que tudo aquilo que nos cerca é abençoado por isso. Ou seja, bênçãos de uma vida justa não tem a ver só conosco. Bênçãos de uma vida justa tem a ver com todos os que nos cercam. Ainda que aqueles que usufruam dessa bênção a ignorem e nos persigam, continuará sendo bênção. Esse é um aspecto importante de bênção de uma vida justa. Não há como evitar a gente se lembrar das bem-aventuranças, uma vez que o Salmo 1 começa com uma bem-aventurança, e as bem-aventuranças terminam, depois que passaram pelo auge delas, que é fome e sede de justiça, e fomos fartos da justiça de Cristo, a resultante é, voltamos ao mundo real e espalhamos a bênção. Quando fazemos isso, o que acontece? O óbvio, algumas pessoas aceitam e uma porção de pessoas rejeitam. As que rejeitam começam um processo de perseguição, maledicência, porque querem rechaçar a bênção de Deus. Portanto, bênçãos de uma vida justa não estão atreladas à ausência de maldade ou à ausência de perseguição contra o justo. Bênçãos de uma vida justa é, em primeiro lugar, um coração puro, em segundo lugar, um sono leve e tranquilo, e em terceiro lugar, a possibilidade de ser bênção a outros, produzindo fruto junto ao ribeiro de água corrente. Durante essa semana teremos a oportunidade de passear por esses temas, de aprofundar essa questão que envolve a vida de retidão, a vida de sabedoria esperada por Deus, e conforme vamos lendo os Salmos, encontrar quais são os caminhos que permitem que essa sabedoria primeiro se desenvolva, depois se amplie e atinja até os limites e confins da terra, naquilo que é a proclamação do Evangelho de Cristo, pelo exemplo e pelo testemunho. Que Deus nos abençoe e tenhamos um bom estudo na lição dessa semana, e possamos refletir nesses temas e, principalmente, ligar esses temas com a lição número 7. Se pedimos perdão e aceitamos a conversão, a lição número 8 diz que tipo de vida vamos viver a partir desse momento. Como vamos representar adequadamente o caráter desse Deus que é soberano, desse Deus que é um guerreiro forte, do qual aprendemos enquanto socorro, desse Deus que é protetor, desse Deus que se levanta em defesa do seu povo, desse Deus que se move na direção do seu povo e se inclina para salvá-lo, mas acima de tudo, desse Deus que não quer que continuemos da forma como estamos, degenerando na história do pecado, mas que vivamos à luz e à semelhança do que ele representou-se na figura de Cristo. Que essa seja a nossa realidade, é o meu desejo para todos vocês e para mim, no estudo dessa lição. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar das circunstâncias desse mundo, temos a certeza da tua presença conosco, temos a certeza da paz que excede todo entendimento e invade a nossa alma na confiança de que o sacrifício e graça de Cristo nos contemplam. Mas, acima de tudo, necessitamos poder para que a transformação se faça de forma completa e possamos ter uma vida de sabedoria, uma vida de retidão, uma vida de justiça, para que pessoas percebam que, em primeiro lugar, a tua vontade é certa, é firme, é segura, mas também percebam que há possibilidade de romper com os paradigmas que nos prendem nesse mundo, na história de pecado. Dá, Senhor, que o teu Espírito haja em nós e possamos vencer a cada dia os muitos desafios e enganos que se interpõem a cada um de nós. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.